Sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu queria falar de um dos livros do meu desafio de 12 livros para 2018, que foi o livro do mês de fevereiro, que é um livro da Jane Austen, O Orgulho e Preconceito. Esse é um livro que estava há muito tempo na minha biblioteca, inclusive minha professora, uma professora que eu tinha na faculdade de língua inglesa, a professora Tânia Leite, ela me falava muito sobre os livros, sobre a obra literária da Jane Austen e recomendava muito para a gente, para que nós pudéssemos ler, para que nós conhecêssemos as obras da Jane Austen, uma das maiores romancistas do final do século XVIII e início do século XIX. O curioso sobre a Jane Austen é que desde cedo, desde a sua tenra adolescência, 14, 15 anos, ela já começou a escrever histórias e tudo mais, e aí com a fase adulta, digamos assim, da vida dela chegando, ela tornou isso como uma profissão. Então ela escreveu vários romances icônicos do século XIX. O Orgulho e Preconceito talvez seja uma das histórias mais conhecidas dela. Você tem o Emma, você tem o Razão e Sensibilidade. E nesse vídeo de hoje eu queria falar sobre o Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Qual é a história principal? Qual é a trama principal da história? Ela se passa ali na região da Inglaterra, numa região, como é que eu posso dizer? Ela conta a história da nobreza ali daquela região da Inglaterra e conta um pouco mais dos seus hábitos, de como era a vida ali na aristocracia britânica e as relações interpessoais entre as famílias. Então aqui a história é contada pela ótica da Elizabeth Bennet, que é a família principal da história, os Bennets. É uma família composta por várias mulheres e estão naquela idade, como é que eu posso dizer, de arranjarem um pretendente, de se casarem e conquistarem, digamos assim, a sua independência e saírem de casa. Outra coisa muito curiosa que naquele tempo, se você talvez não saiba, é que era muito comum que a filha mais velha se casasse primeiro e que as outras só tivessem direito a procurar um pretendente ou ser cortejada para o casamento se a mais velha fosse se casando, e assim ia uma espécie de escada. Então aqui você tem a história da Elizabeth, que é a segunda filha mais velha da família dos Bennets, e a Jane, que é a mais velha, que está, como é que eu posso dizer, pretendendo se casar para que justamente as outras possam se casar também. Então a história inicia-se com um alvoroço, um acontecido que está se mudando para as vizinhanças ali de onde se passa a história, uma nova família, e entre eles tem um senhor chamado Bingley, que é um cara rico, um cara que tem muito dinheiro, muitas posses. Então a mãe da família Bennet, a senhora Bennet, ela vislumbra nessa mudança do senhor Bingley para a região onde elas moram, talvez uma oportunidade de que as filhas, daqui no caso a filha mais velha dela, a Jane, possa conseguir um marido, possa se casar. E eis que rola meio que aquela pressão em que o marido, no caso o senhor Bennet, vá até a casa do Bingley, faça todo aquele cortejamento, se apresente, que ele meio que se faça notar para que o senhor Bingley perceba que os Bennets têm 5 filhas e que ele possa cortejar, quem sabe, uma delas, talvez a Jane. Eis que o Sr. Bingley marca uma festa, um baile, e convida, claro, a família Bennet em peso, e vai todas as meninas da família Bennet e tudo mais, as filhas dos Bennets, incluindo a Elizabeth, que é a principal da história, e a Jane, que é a mais velha, que meio que está sendo empurrada, digamos assim, para o Sr. Bingley, já que o Sr. Bingley tem uma fortuna, e seria um casamento, digamos assim, um casamento promissor, um casamento muito bom para a família dos Bennets, que estava, como é que eu posso dizer, não muito bem das finanças. Eles não eram uma família muito rica, eles tinham um certo rendimento suficiente para se manter, pelo menos as aparências, mas ainda estava se precisando de recursos financeiros para se manter na alta sociedade britânica, na aristocracia britânica, digamos assim. Chegando nessa festa, uma festa onde toda a região foi convidada e tudo mais, o Sr. Bingley se apresenta para a sociedade, aqueles bailes bem tradicionais onde o convidado ou o cara novato da região se apresenta para as pessoas que já ali residem. E eis que acontece o seguinte: ele traz também junto com ele uma outra família, digamos assim, entre eles um senhor chamado Sr. Darcy, que é um cara que não é muito bem visto por soar um pouco arrogante, um pouco ignorante para as pessoas. E eis que meio ele desperta a atenção, o Darcy, ele meio que começa a observar, não a Jane, mas sim a Elizabeth. E aí você tem, basicamente, o contexto da história o contexto da história vai continuar a narrar justamente esse envolvimento da Elizabeth com o Sr. Bingley, de como esse casamento vai e volta, essa relação entre eles é uma espécie de vai e volta, às vezes eles dão certo, às vezes não dão. As irmãs do Sr. Bingley elas não desejam que o irmão se case com os Bennets por uma questão de status quo, por não ter muito dinheiro, por não ter muito recurso. Em contrapartida, o Darcy
ele se apaixona pela Jane, digamos assim, só que a Jane faz uma espécie de preconceito, ou seja, um conceito prévio sobre o Sr. Darcy, por ele ser um cara emburrado, por ele não gostar de dança, por ele ter como é que eu posso dizer, uma atitude um pouco mais severa, mais rígida, ela encara nele talvez um não bom pretendente. E a história vai continuar justamente mostrando como as pessoas, e aí, na minha opinião, qual seria a mensagem principal do livro da Jane Austen? É justamente que nós, seres humanos, temos o hábito de julgar um livro pela capa. Nós vemos uma pessoa e automaticamente fazemos um conceito prévio sobre aquela pessoa, que é justamente o que a personagem Elizabeth faz aqui do Darcy. Claro, depois com o andar da história você vai tendo alguns acontecimentos que vai mudar um pouco essa visão que a Elizabeth tem do Darcy. E outra coisa também que eu não posso deixar de comentar é que aparece um militar na cidade, no lugar onde eles estão, chamado Wickham, que é um cara muito bem visto, um cara muito bem sociável, um bonitão, um cara bem, como é que eu posso dizer, em tese, tem uma boa estrutura financeira e tudo mais, e a sociedade ali ao redor, dos Bennets, dos Bingley e tudo mais, vê no Wickham um cara muito bom para casar e tudo mais, e é isso que ele, na verdade, não era tudo aquilo que as pessoas achavam que ele era um cara que não honrava com a palavra, não era um homem, digamos assim, propriamente dito, bom para se casar. E a história vai mostrar como a Elizabeth se apaixona pelo Wickham, deixa o Darcy de lado. O Darcy tenta mostrar a ela que o Wickham, o militar, não é esse cara todo, ele tem cheio de problemas e cheio de coisas ruins, só que ela não acredita nele porque ela justamente desconfia do senhor Darcy por achar que ele é um cara arrogante, um cara fechado, um cara que coloca o seu dinheiro acima das relações interpessoais. Então, assim, por que eu recomendaria você que está assistindo esse vídeo a ler esse livro da Jane Austen? A Jane Austen é certamente uma das maiores romancistas do século XIX, e por ser mulher, e aqui eu tenho que ser claro com quem estiver assistindo esse meu vídeo, as mulheres têm uma visão distinta do romance, do amor. E aqui a Jane Austen apresenta justamente a sua visão sobre o amor, sobre o romance. Então, assim, durante o século XVIII e XIX você tem vários romancistas homens, mas eu acredito que a visão que a mulher apresenta sobre o amor é distinta, é diferente. Então, assim, se você quiser imaginar como a Jane Austen, uma escritora que viveu nessa época, final do século XVIII, início do século XIX, como é que ela vislumbrava o amor, o romance e tudo mais, essa é uma obra que certamente ela vai lhe conquistar. Outra coisa muito legal dessa história é que ela mostra como eram as relações interpessoais, como as pessoas julgavam umas às outras, como eram os relacionamentos, eram muito na base dos interesses ou do que a pessoa podia lhe ofertar em troca, o que de certa forma hoje em dia não é muito diferente. Então, assim, é uma história do século XIX, mas que tem muito respaldo no século atual, ou seja, na época atual, que as pessoas se relacionam muito mais por aparências ou pelo que a pessoa pode lhe ofertar, ou fazendo juízo de valores sobre aquela pessoa antes de conhecer aquela pessoa. Então, assim, é uma história do século XIX, mas muitíssimo atual. Não quero contar o final da história, não é a intenção desse meu canal aqui contar o final dos livros que eu apresentar aqui. Mas certamente é uma história que vai lhe prender, os diálogos são muito bem construídos, o cenário é muito, muito rico, muito profundo, você realmente se sente, como é que eu posso dizer, imerso na história. A Jane Austen consegue escrever de uma forma muito boa. Não é um livro muito grande, é um livro até, eu a considero pequeno, 300 páginas e tudo mais, mas é um livro que certamente vai lhe conquistar justamente por apresentar essa história, essa visão romântica contada pelos olhos, pela ótica de uma mulher. Para encerrar esse vídeo, eu queria comentar sobre duas adaptações que foram baseadas no livro da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Uma é o filme Orgulho e Preconceito, que tem inclusive no catálogo da Netflix, está no catálogo da Netflix nesse momento. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, do filme, do trailer, para quem quiser assistir na Netflix. Eu assisti o filme, não gostei muito, mas esse é um problema que nós leitores temos com filmes que são adaptados em livros. A história é muito corrida, mas é um filme, como é que eu posso dizer, interessante. Você até se sente em alguns momentos representado na leitura, no filme, mas deixa a desejar em alguns pontos aqui e acolá. Uma outra adaptação que está sendo feita agora, na verdade, pela Rede Globo de televisão, ela vai fazer uma novela, a nova novela das 6. Eu me peguei em casa, mexendo no meu computador, de repente eu vi falar do personagem Elizabeth, Emma, Darcy, e eu corri para a sala e vi o trailer da nova novela da Globo das 6, que se não me engano é Orgulho e Paixão, que é baseada nas obras da Jane Austen, entre elas Orgulho e Preconceito. Então, assim, você percebe que a Jane Austen ela é uma autora atemporal, ou seja, século XVIII, século XIX, mas ela ainda continua vigente na época atual. Tá? Então, assim, por hoje é só. Se você já leu esse livro, se você quiser compartilhar o que você achou desse livro, se você discordar de alguma coisa que eu falei, quiser fazer uma crítica construtiva, uma sugestão de leitura, fique à vontade aqui embaixo nos comentários.
tá? Vou deixar, mais uma vez, o link para quem quiser comprar o livro na Amazon, vou deixar o link do filme da Netflix e vou deixar também o link do vídeo que eu vi da novela da Globo para quem quiser acompanhar, quem quiser saber um pouco mais sobre essa grande escritora romancista do final do século XVIII e início do século XIX, que é a Jane Austen. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa o seu like, mostra para o seu amigo, enfim, espalhe a palavra. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.